Começa agora a sua resenha do futebol no YouTube. Top Gol! Top Gol! Começou! Muito bem, amigos do Top Gol, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você aí do outro lado do vídeo. Sejam bem-vindos ao @Top Gol no YouTube, começando mais uma edição para você. Série B, pegou fogo, hein? Vamos fazer o resumão das rodadas 37 e 38 da Série B de 2025, sempre no oferecimento da Royapo Design e seus artigos gráficos. Ficam na Royapo Design, São Paulo, Campinas e São Vicente, @Royapo Design, lá no arroba deles no Instagram. Você vai pegar o telefone e fazer os seus pedidos dos seus projetos gráficos, combinado? E Bolão do Crica, jogue com responsabilidade, jogos incríveis lá no Bolão do Crica, www.bolãodocrica.com.br e @Bolão do Crica, sem acento, combinado? Vai estar tudo aqui, vai estar tudo aqui, ó, no rodapé do seu televisor, do seu visor, combinado? E aí, diretoria FH, tudo bem? Boa noite pra você. Tudo bem, graças a Deus. E foi dado ponto final na história aí, né? Foi dado ponto final na história da Série B. Temos o campeão brasileiro de 2025 da Série B. Daqui a pouquinho, no final aqui desse programa, eu conto tudo isso pra você. Começando rodada 37, penúltima rodada da Série B. Semana passada, o Paysandu recebeu o Amazonas em seus domínios lá em Belém do Pará e ficaram no empate. 2-2. O CRB em Maceió recebeu o Vila Nova, o time goiano, e venceu 2-0. O Coritiba empatou com o Atlético em Coritiba, quase que arrumou um problema nessa reta final. Bom, mas foi 0-0 o jogo. Daqui a pouquinho eu conto do Coxa para você. Avaí 3, Remo 1. Outra equipe que estava disputando a quarta vaga para o acesso. O Remo quase se complicou na rodada 37, mas terminou tudo bem. Em Volta Redonda, o Volta Redonda engrossou o caldo para cima da Chapecoense, e empataram em 1-1 lá no Vale do Aço. Atlético Goianiense e Operário ficaram no 0 no placar, 0-0 jogo em Goiânia. E o América Mineiro, lá no estádio Independência, recebeu a boa equipe do Cuiabá e empataram 1-1. A Ferroviária em Araraquara, lá na Fonte Luminosa, recebeu o Atlético Paranaense, que estava voando em campo e perdeu. Atlético Paranaense 2, Ferroviária 1. Criciúma e Botafogo de Ribeirão Preto fizeram um jogo bem nervoso. Criciúma, precisando dos 3 pontos, foi para cima do tricolor do interior paulista e venceu o jogo. Criciúma 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Quase que o Botafogo... Aliás, quase não. O Botafogo foi para Berlinda e quase caiu. Em Goiânia, lá na Serrinha, o Goiás enfrentou o Novo Horizontino, um confronto direto, um bom jogo com muita disputa física e muito mental nesse jogo. Mas o Goiás saiu levando a melhor. Goiás 1, Novo Horizontino 0, ruim para o time de Novo Horizonte, o Tigre, lá do interior paulista, da linda cidade de Novo Horizonte. Continuando a Série B, vamos abrir a rodada 38, a última. Amigo, foi bonito, não vou falar que foi feio o negócio não. Para alguns clubes foi lindo, para outros nem tanto, enfim, esse é o futebol brasileiro, né, FH? Tudo tem os dois lados da história, né? Competência, mental forte, boa estrutura física dos atletas, levaram essas 4 equipes que eu vou contar para você a partir de agora, levaram essas 4 equipes para o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 em Goiânia. Clubes que já não estavam mais na disputa, estavam na meiuca da tabela. Vila Nova empatou com Volta Redonda 2-2. Em Novo Horizonte, o Novo Horizontino fez a sua parte, mas já estava fora da classificação entre os 4. Novo Horizontino 3, CRB 0. Em Minas, o Atlético recebeu o já rebaixado Paysandu praticamente de férias. Atlético 2, Paysandu 1. E em Ponta Grossa, o campeão paranaense fechou com chave de ouro, digamos assim, a Série B do Campeonato Brasileiro e sua participação em 2025. Operário 2, Ferroviária de Araraquara 1, decretando o rebaixamento da Ferroviária, que vai ter que disputar a Série C o ano que vem.
junto com o Paysandu. Em Cuiabá, um jogo de nervos, o Cuiabá não quis e nem tomou conhecimento do Criciúma, que estava tentando disputar uma das 4 vagas para o acesso da Série A e levou a melhor no final do jogo. Cuiabá 1, Criciúma 0, tirou o Criciúma, o Tigre Catarinense, lá do Vale do Carvão, a linda cidade de Criciúma, da jogada. O Criciúma vai ter que repetir e vai jogar a Série B o ano que vem também. Agora sim, Atlético Paranaense e América Mineiro fizeram um jogo de nervos na Arena da Baixada, lá na Liga Arena, o lindo estádio do Furacão. O Atlético fez a sua parte e carimbou o acesso. Atlético Paranaense 1, América Mineiro 0, Atlético Furacão de volta após 2 anos, de volta à Série A do Brasileirão 2026, em Chapecó. Outro jogo de nervos, um olho no gramado, o outro olho olhando os outros gramados pelo país, porque dependendo dos resultados, a Chape ficaria fora. Lá na Arena Condá, Chapecoense 1, Atlético Goianiense 0, Chapecoense também classificada para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, após 4 anos de Série B. A Chape, que teve, infelizmente, aquele trágico acidente em 2016, há 9 anos atrás, uma delegação inteira com todos os atletas e mais a sua comissão técnica vieram a falecer naquele acidente aéreo, chegando em Medellín para enfrentar a final da Sul-Americana contra o Atlético de Medellín, e o Atlético de Medellín entregou o título para a Chapecoense, um título inesquecível, aliás, e hoje o Atlético Nacional de Medellín é parceirão da Chape, a Chape que é campeã da Sul-Americana em 2016, sem ter participado da partida em virtude daquele acidente mortal. Fica aqui nossas condolências mais uma vez para todas as famílias pertencentes àquela delegação da Chapecoense, e boa sorte, Chape! Você tá de gramado novo, fiquei sabendo, tá de gramado novo, de grama sintética, vai ser, o FH, mais um clube com grama sintética na Série A, porque a Chape vai mandar seus jogos na Arena Condá. Se eu não me engano, a Arena MRV do Atlético Mineiro é sintético, o Allianz Parque do Palmeiras é sintético, a Arena da Baixada, a Liga Arena do Atlético Paranaense, que subiu também agora nessa rodada, é sintético. E que mais? A Chape, que é sintético, 4, tá faltando 1. Rola uma polêmica, né? Polêmica. O ano que vem vai ter 5 clubes, me parece, com gramados sintéticos. Vamos ver qual é a repercussão que a imprensa e os profissionais que jogam futebol vão falar desses gramados sintéticos. Com maior número, aliás, por causa desses clubes que seus estádios têm gramado sintético, né, FH? Sim, vamos ver o que dá. Em Manaus, o Coritiba precisava da vitória contra o Amazonas para, primeiro, ter o acesso. Segundo, ser campeão da Série B. Aliás, o acesso já estava garantido. Segundo, ser campeão e levar o prêmio da CBF, que é uma boa grana. Então, fez a sua parte com aquele calor de Manaus. Coritiba 2, Amazonas 1, decretando o título. O Coxa Branca é campeão brasileiro de futebol de 2025 da Série B. Parabéns, Coxa Branca. Quero mandar um beijo, um super abraço para todos os integrantes da organizada do Coritiba, a Império, que recebeu a gente lá, FH, em maio, no Couto Pereira, com o maior carinho. Tem entrevistas no Instagram, tem entrevistas no YouTube para vocês assistirem. Tive o prazer até agora de ver os 2 campeões brasileiros. Um da Série C, a Ponte Preta. Eu tive a oportunidade de ver a Ponte Preta 2 vezes em Campinas, uma em seus domínios, lá no Moisés Lucarelli, e outra fora dos seus domínios, no Brinco de Ouro da Princesa, no estádio do Guarani, onde a Ponte Preta empatou em seus domínios com o Guarani em 1-1 na primeira fase, e na segunda fase, já no cruzamento, no mata-mata, no mata-mata não, mas no cruzamento, no chaveamento, que passava somente o vencedor de cada chave para a grande final. A Ponte Preta levou a melhor contra o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, 1-0 Ponte, e eu não tive a oportunidade de ir ao jogo de volta no Moisés Lucarelli, onde a Ponte Preta liquidou o Guarani 2-0 no Moisés Lucarelli. Foi
líder daquela sua chave e terminou fazendo a finalíssima contra o Londrina, que foi campeão da chave A. E lá em Londrina, no estádio do Londrina, a Ponte empatou em 0-0, um jogo muito difícil, eu me lembro que eu assisti. E na volta em Campinas, no Moisés Zucarelli, a Ponte liquidou 2-0, sendo campeã brasileira da Série C. E agora o Coritiba, que eu tive o privilégio de assistir lá no estádio do Furacão, lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, naquela circunstância no primeiro turno do Brasileirão, o Coritiba venceu o jogo 1-0 e eu estava lá para presenciar. Então eu vi os dois campeões brasileiros da Série C e da Série B esse ano ao vivo, jogando em campo, aquele time muito bem encaixado do Coritiba esse ano. O Coritiba, a minha opinião, eu acredito que o Coritiba vai trocar 1, 2 ou 3 peças daquela equipe que vai dar para jogar a Série A e competir e participar do campeonato para tentar uma vaga na Sul-Americana, quem sabe Libertadores, o ano que vem que vai dizer, né? Tem o Mirassol de exemplo aí, né? Outras equipes eu já não falo essa mesma coisa, porque precisam de mais peças e peças de qualidade para disputar a Série A, que é muito mais difícil, porque tem cracaços de bola ganhando milhões de reais, e aí você precisa de ter elenco mental, físico, boa estrutura e muito dinheiro para disputar com essas equipes, enfim, Flamengo, Palmeiras, etc. Vamos nessa? Remo, lá em Belém do Pará, no Estádio Olímpico de Belém, no Mangueirão, o Remo recebeu o Goiás, que era outro adversário direto. A equipe goiana visitava o Remo e precisava da vitória também para obter uma das 4 vagas. Meteu 1-0, parecia que ia dar Goiás, mas no final do primeiro tempo, Pedro Rocha empatou o jogo e levou para o intervalo o empate. Remo 1, Goiás também 1. Na volta do segundo tempo, o Remo voltou melhor, mais ligado no jogo. A torcida entrou, empurrou o Remo para cima da defesa do Goiás e o Pedro Rocha, com 2 golaços, finalizou e decretou o Remo a 4ª vaga, o 4º acesso para a Série A de 2026. Remo 3, Goiás 1. Esse foi o encerramento da Série B 2025. Para você que gosta do bom futebol, você que é torcedor desses clubes, meus parabéns para o Coritiba, para o Atlético Paranaense, para a Chape, que retorna à Série A depois de alguns anos, e o Remo, que depois de 32 anos, aliás, em 2025, 31 anos sem disputar a Série A Elite do Campeonato Brasileiro. FH, tem uma geração toda em Belém do Pará, no estado do Pará, que torce pro Remo, que não viu sua equipe, o seu time do coração, disputar a elite da Série A. Isso é o maior barato. Agora eles vão ter oportunidades, 38 oportunidades de ver a sua equipe disputando a elite do futebol brasileiro com os grandes clubes. Você vê, uma geração toda. Hoje as pessoas que não viram teriam 1, 2, 3, 4 anos de idade, não vão lembrar. A última participação do Remo foi em 1994, no ano da Copa do Mundo, onde o Brasil foi campeão. Será que tem alguma coisa a ver? O Remo na primeira divisão pode trazer boas vibrações para a CBF, para a seleção brasileira. Estamos entrando em ano de Copa do Mundo 2026 e o Remo está na elite do futebol brasileiro. O que você tem a dizer aí para o remista? Olha, quem sabe traz essa boa sorte para nós e tomara que seja mais uma zebra aí, né? Por que não? O Mirassol tá aí, tá provando para todo mundo que planejamento, organização e um pouco de dinheiro usado com inteligência leva qualquer equipe para o topo. Torcida ajuda, mas não ganha jogo. Elenco ajuda, mas se um craque do seu elenco se contundir, você pode perder vários jogos e perder oportunidades de fazer a marcação dos pontos e subir sua equipe para o G4. Acontece com várias equipes de ir bem no primeiro turno, terminar no G4 e o segundo turno não ir bem por função de lesões, né? Constância é complicado numa Série A de manter até o fim, é bem difícil. Pontos corridos é isso aí, ó. Ficou assim, Coritiba em primeiro lugar, 68 pontos. Campeão brasileiro de futebol da Série B, o Atlético Paranaense é o vice, os 65 pontos. A dupla que se adoram lá em Curitiba foram campeão
e vice. Sequencialmente, a Chape com 62 pontos e o Remo, parabéns ao Remo, 62 pontos, o mesmo número de pontos da Chapecoense, eles com acesso para a Série A de 2026. Foram rebaixados para a Série C. A Ferroviária de Araraquara foi rebaixada na última rodada, não era ela para ter sido rebaixada, mas ela perdeu seu jogo e perdeu a oportunidade de ficar na Série B. A Ferroviária terminou o campeonato na 17ª posição com 40 pontos ganhos. O Amazonas foi outro rebaixado com 36 pontos ganhos. O Volta Redonda, lá do Vale do Aço, também caiu. A equipe carioca, a boa equipe carioca, caiu com 36 pontos ganhos. E o rival do Remo, o Paysandu, o Papão da Curuzu, lá de Belém também, arquirrival do Remo, caiu para a Série C na última posição, na 20ª posição, com 28 pontos ganhos. Essa foi a Série B de 2025. Quero agradecer você pelo carinho da oportunidade para a gente chegar até esse ponto aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu falo sempre agora no oferecimento da Royapo Design. Seus artigos gráficos ficam na Royapo Design, Campinas, São Paulo e São Vicente, @Royapo Design. Um beijo para Beatriz Fernanda, lá em Campinas, comandando as Royapos. E o ADM do Bolão do Crica, o Gustavo. Um abraço para vocês todos aí no Nordeste, comandando o @Bolão do Crica, ou você também pode fazer o seu acesso e fazer sua inscrição no www.bolãodocrica.com.br. Essa foi a Série B, a edição especial de Série B com as 2 últimas rodadas. Coritiba campeão, parabéns. Coritiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo, vocês são os campeões e tiveram acesso à Série A do ano que vem. Beijo, gente!